Professora, para mim é um prazer apresentar para vocês o trabalho que estamos desenvolvendo em Jaboticabal. É um trabalho, para mim, secundário, mas que eu também considero de muita importância hoje. Quero agradecer também o convite. É a primeira vez que venho a São Paulo para fazer uma apresentação. Então, vamos começar. A ideia desse projeto foi desenvolver uma estratégia em sílico para a montagem de transcriptomas e para análise de expressão gênica. Existem várias ferramentas atualmente para realizar a montagem automatizada de transcriptomas. Porém, essas ferramentas, elas não servem para todas as situações. Há situações, como no caso que eu vou apresentar para vocês, em que essas ferramentas produzem alguns resultados estranhos. A motivação para o desenvolvimento dessa estratégia começou com uma colaboração com o professor Vitor Miranda, da Unesp de Jaboticabal, nesse projeto de identificação e expressão de genes relacionados à pigmentação floral em espécies do gênero Tricularia, dessa família aí, Lentibulariaceae. Como a professora Edna comentou no início do simpósio, nós temos que observar o transcriptoma não somente observando os RNAs mensageiros, né? É a estratégia convencional, mas também temos que considerar todo o conjunto de RNAs que compõem esse transcriptoma, os microRNAs e também os RNAs longos não codificadores. Uma característica do transcriptoma, que é extremamente importante considerar, é a sua plasticidade. Uma plasticidade que pode ser devido ao organismo, ao órgão, tecido ou linhagem celular, em determinada situação ou determinado tempo. Esse é um exemplo em uva, né, a cultivar de videiras, cultivar corvina, em um trabalho apresentado em 2013, onde essas amostras de transcriptoma foram coletadas em 3 anos distintos, 2006, 2007 e 2008. Aqui representados nessa curva, é possível observar as temperaturas médias durante os anos esses 3 anos. E é possível observar também um fenótipo distinto em cada ano. Então, sabem que a uva ela sofre uma influência muito grande com relação à temperatura e também às condições de cultivo. Nesse trabalho, eles coletaram amostras de 3 diferentes regiões, na grande região ali de Verona, na Itália, e durante esses 3 anos. Notando aqui que o ano de 2007, em vermelho, foi um ano onde a temperatura esteve um pouco mais elevada e a coleta foi no topo da temperatura. As 2 coletas de 2006 e 2008 foram no mesmo período, em agosto. Nesse gráfico é possível observar, então, 3 perfis diferentes de expressão de genes, lembrando que aqui as linhas representam os genes e as colunas representam as amostras. Nessa figura ao lado é possível observar um agrupamento hierárquico dessas amostras, dos perfis de expressão gênica dessas amostras, e as amostras foram agrupadas nessa situação de acordo com o ano. Notando aqui em vermelho o ano de 2007, um pouco mais distante dos demais anos. Lembrando então, 2007 foi aquele ano onde a coleta foi realizada aqui no mês onde a temperatura foi mais elevada. A condição de cultivo também, de acordo com
com a região aqui de Verona, essas 3 regiões, aqui, aqui, e a outra região, assim, azul, também apresentaram variação com relação à expressão dos genes, como demonstrado aqui nesse agrupamento. Então, as 3 regiões também foi possível realizar essa separação de perfis de expressão. Foram identificados 1.478 genes relacionados a essa plasticidade. As categorias enriquecidas, categorias funcionais enriquecidas para esses genes foram de fatores de transcrição, tradução, transporte e metabolismo secundário. Todo esse trabalho foi realizado utilizando a tecnologia de microarrays. Porém, a tecnologia de microarrays, ela tem uma limitação. É considerada uma tecnologia fechada, enquanto a tecnologia baseada em sequenciamento, a chamada RNA-seq, é considerada uma estratégia aberta, porque permite investigar todo o transcriptoma, não limitando-se somente àqueles genes contidos numa plataforma de array. Talvez todos vocês conheçam, mas podemos falar um pouco mais. É uma estratégia baseada em shotgun, onde todas as moléculas de RNA são fragmentadas e, posteriormente, ao sequenciamento de alto rendimento em sequenciadores como esse aqui, o Illumina. Esse aqui é um exemplo do Illumina 2000, HiSeq 2000. Bom, posteriormente, essas sequências elas têm que ser remontadas. Todos esses fragmentos produzidos com a estratégia shotgun têm que ser remontados. Então, por que sequenciar transcriptoma? Primeiro, porque mantém a pesquisa, o foco da pesquisa nas regiões gênicas do genoma, não descartando o restante do genoma como DNA lixo, mas, reconhecidamente, as regiões gênicas são aquelas que têm uma implicação direta com o fenótipo. Acelera um processo de anotação gênica, descoberta de novos genes, fornece uma visão geral da atividade gênica em determinado tempo, sob determinadas condições, e possibilita investigar a expressão dos genes nessas condições. Além disso, possibilita também identificação de eventos de processamento alternativo do RNA, além de algumas variações pontuais, os chamados SNVs. A primeira pergunta nessa estratégia de sequenciamento é se há uma referência, um genoma referência, um transcriptoma referência. No caso, havendo um genoma referência, preferencialmente deve ser utilizado. Porém, há situações, principalmente quando nós lidamos com organismos que não são modelos, a única estratégia disponível é a montagem de novo. Em certos casos, é possível utilizar uma referência, um proteoma ou um outro transcriptoma, como referência para verificar se esse transcriptoma foi montado adequadamente, ou também fazer a anotação desse transcriptoma. Na grande maioria dos casos, quando lidamos com organismos que não são modelos, nós não temos essa referência. O processo de montagem de genomas, em especial de transcriptomas, pode ser análogo ao quebra-cabeças, onde você tem regiões repetitivas, múltiplas regiões gênicas, genes duplicados, peças ou sequências que não estão corretas, problemáticas, de baixa qualidade, algumas peças que estão faltando, peças danificadas e, em especial, destaco aqui as regiões repetitivas, toda essa região em azul. E nós sabemos, ao montar um quebra-cabeça, é a região mais complicada. No caso da montagem de transcriptomas, isso também é verídico. Bom, então aqui eu vou apresentar para vocês alguns desafios,
ao montar transcriptomas. Primeiro, a preparação do sequenciamento, que envolve múltiplos passos além do passo de sequenciamento. Transcritos muito abundantes, com alta cobertura, e transcritos pouco abundantes, de baixa cobertura. Então, você não tem uma distribuição uniforme para todas as sequências. Processamento alternativo do RNA. Esse é um grande desafio, identificar todas as isoformas expressas, a edição de RNA, genes parálogos recentes, a poliploidia, genes compartilhando o mesmo locus, e a falta de um genoma referência é um problema. Também outra coisa, é muito difícil estimar o tamanho de um transcriptoma. No caso do genoma, ainda há algumas alternativas, como a utilização do valor C e também identificação de quantas moléculas é possível observar através de métodos de microscopia. Outra questão importante tem a ver com a definição de gene. O gene, ao longo do tempo, desde aí de Mendel, quando ele dizia a respeito dos fatores hereditários, até atualmente, nessa definição aqui mais simplista, uma entidade codificada em ácidos nucleicos que pode, ao menos, ser transcrita. Mas isso é uma definição bem simples. É necessário uma definição operacional, um pouco mais detalhada a respeito. Aqui há uma proposta desse pesquisador, o Gerstein, e seus colaboradores, em 2007, publicaram esse artigo, discutindo um pouco a respeito do conceito de gene, um conceito operacional para gene. Então, aqui ele propõe que gene é uma união de sequências genômicas codificadas em um conjunto coerente de produtos funcionais que se sobrepõem. Então, nessa situação aqui, nós temos ORFs numa sequência genômica, num locus específico, transcritos primários, que podem ser derivados dessa região, RNAs já processados, e produtos funcionais aqui. Nesse caso aqui, os produtos funcionais são as proteínas. Aqui e aqui. Nesse outro caso, o produto funcional é um RNA longo não codificador. Então, se é um conjunto coerente de sobreposição, aqui, como há uma sobreposição entre os produtos funcionais, eu considero um gene. Aqui não há sobreposição entre os produtos funcionais, são dois genes. Aqui há sobreposição, porém não dos produtos funcionais. Aqui é uma proteína, aqui é um RNA não codificador. Então, aqui, esse de baixo seria um outro gene. Então, nós teríamos aqui nessa situação 4 genes. Porém, isso, depois que você fragmentou todo o RNA e realiza o processo de montagem tentando agrupar todas as peças, é uma tarefa difícil identificar o que dali faz parte de um único gene. Eu vou apresentar para vocês, então, a nossa estratégia, a nossa abordagem, que visa tentar simplificar um pouco mais o processo e eliminar alguns falsos positivos. O modelo aqui para a realização desse estudo foi, então, a utriculária. É uma espécie de planta carnívora da família Lentibulariaceae. Aqui você observa uma utriculária metistina, outra e outra. A, B e C, utriculárias ametistinas, com diferentes morfotipos florais. Cor roxa, cor branca e cor amarela. E aqui ao lado, uma flor de outra espécie, a utriculária triloba, com a coloração amarela. Quando pensamos em plantas carnívoras, logo imaginamos a Dioneia. A Dioneia, ela inspirou aí representações mais exageradas, do que seria uma planta carnívora, e inspirou aí filmes de terror. E a nossa planta carnívora não tem esse aspecto nada assustador, Vocês podem observar. Aqui é um buquê de flores amarelas de utriculária metistina.
A Utricularia metistina ganhou esse nome pelo seu morfotipo mais comum, mais frequente de ser observado, que é o morfotipo roxo. A planta é uma planta bem pequenininha, ela tem, no máximo, 15 centímetros nesse morfotipo aqui, roxo, mas as amarelas chegam, no máximo, a 9 centímetros. A distribuição geográfica dela é quase toda aqui na América Latina, em especial o Brasil, mas também tem algumas ocorrências na América do Norte, no estado da Flórida. É chamada de utriculária, devido a essa estrutura chamada de utrículo, que, na verdade, essa é a armadilha dessa planta. Dizem que é a armadilha mais sofisticada dentre as plantas carnívoras. Isso aqui é uma bexiga, né, onde há uma pressão negativa quando a armadilha está armada. Nessa abertura da armadilha há alguns tricomas, são os pelos que, ao serem sensibilizados, disparam a armadilha e a pressão negativa acaba engolindo aqui a presa. As presas são pequenos crustáceos, rotíferos, protozoários. Essa aqui é uma utriculária, um utrículo grande de uma planta aquática, mas esses utrículos também podem ser observados em plantas terrestres. São encontradas em regiões como essas aqui, nesse caso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Foram recolhidas em expedições dos anos de 2014 e 2015. Foi realizada, então, a extração de RNA, 3 amostras biológicas para morfotipo roxo, 3 para o morfotipo branco, 2 para o morfotipo amarelo, para a Utricularia metistina, e uma réplica biológica apenas para a Utricularia triloba. Bom, o sequenciamento foi realizado utilizando o HiSeq 2000, com o sequenciamento em pares, com os tamanhos de 100 pares de base, cada extremidade, utilizando o protocolo TrueSeq, gerando sequências fita-específicas, uma estratégia de sequenciamento e preparação de bibliotecas que contribui para a separação daqueles transcritos que se sobrepõem em fitas opostas no genoma. Então, foram sequenciadas em torno aí de 40 milhões de sequências para o morfotipo roxo e branco, e 28 milhões para o amarelo, na Utricularia metistina, 13 milhões para a Utricularia triloba. A primeira montagem foi essa daqui, onde observamos uma quantidade de genes diferencialmente expressos, 7.426 genes, com um p-value, né, de 1e elevado a menos 10. Quer dizer, um p-value bem restritivo e, mesmo assim, identificando uma quantidade de genes extremamente alta, o que nos chamou a atenção e nos fez pensar como poderíamos melhorar um pouco mais essa montagem. Pensamos, então, em montar um transcriptoma para cada uma das plantas com seus morfotipos. Então, aqui no caso, 4 transcriptomas, utilizando uma estratégia desenvolvida em house. Bom, o primeiro passo disso é a avaliação da qualidade. Nós tivemos uma excelente qualidade, Fred acima de 28, para quase ao longo de toda a sequência. Aqui mostra um gráfico antes e após o processamento. Nós fizemos a eliminação de adaptadores, né? Então, todas as sequências estão livres de adaptadores. Perdemos muito poucas sequências. Pensamos inicialmente em retirar possíveis contaminações, por exemplo, presença de polinizadores nas flores, que acabam contaminando esse material biológico. Então, material biológico de polinizadores, micro-organismos ou mesmo humano. Para isso, fizemos o alinhamento, então, das sequências contra um banco de dados de proteínas. Um banco de dados não redundante de todas as proteínas no NCBI. E utilizamos uma estratégia chamada de LCA, Lowest Common Ancestor. Essa estratégia visa identificar o menor ancestral nessa árvore aqui, do maior para o menor, né?
o mais baixo aqui, na verdade, então você vai observar que o mais baixo é esse aqui. Então, o ancestral mais baixo, a partir de uma árvore taxonômica, aonde foram identificados matches, correspondências, de cada uma das reads. Então, foi identificada uma correspondência aqui e aqui, duas espécies diferentes, porém, o ancestral comum a essa espécie, o ancestral mais baixo nessa árvore taxonômica, é esse daqui. Então, fizemos isso para todas as sequências, todas as reads. E capturamos somente aquelas classificadas como pertencentes à Viridiplantae e também do domínio eucariota e domínios raiz, ou então aquelas que não tiveram nenhum match. Então, eliminamos tudo aquilo que não era planta ou que já havia sido identificado como algo que não era planta. Utilizamos esse montador, o Trinity, um montador bastante conhecido. Esse montador permite a identificação de isoformas, né? Aqui nesse caso são 2 genes, porque estão em locos distintos. Aqui 2 isoformas com promotores alternativos e aqui 3 isoformas promovidas com encadeamento alternativo de exons, alternative splicing. No caso de um montador convencional, ele reuniria tudo isso daqui numa única montagem. Posteriormente, nós retiramos todas as isoformas que não eram muito bem suportadas por sequências. Então, realizamos um alinhamento utilizando esse programa aqui, chamado de Bowtie, onde mantivemos todas as isoformas, as mais longas, e também aquelas mais expressas, e eliminamos aquelas que não eram tão expressas. Posteriormente, fizemos uma montagem entre os fragmentos em par para tentar obter fragmentos um pouco maiores, combinando as duas sequências em par, através da sobreposição das sequências em par. Nem sempre isso é possível. Quando isso não é possível, elas já eram automaticamente eliminadas. Quando era possível, era extraída uma sequência consenso. E essa sequência consenso foi incorporada ao resultado final da montagem. Posteriormente, verificamos a possibilidade de realizar um scaffolding, que é uma união das sequências para obter fragmentos um pouco maiores, como aqui nesse caso, onde eu posso ordenar contigs. Contigs são montagens a partir das sequências. Porém, essas duas montagens, possuem aqui um gap, uma região em que não foi possível a reunião desses 2 fragmentos. Porém, numa estratégia de scaffolding, é possível ordenar esses 2 fragmentos, esses 2 contigs, em um único fragmento. Porém, é necessário uma referência. Nesse caso, nós não tínhamos uma referência genômica, porém, tínhamos uma referência de proteínas, já que pegamos todas as proteínas identificadas anteriormente. Utilizamos, então, essa estratégia desenvolvida em 2010, baseando-se, então, no alinhamento contra um banco de dados de proteínas. Nesse caso, utilizamos o UniRef 90. Alinhando as sequências a essas proteínas, aquelas sequências alinhadas em uma mesma proteína puderam ser reunidas em um único fragmento. Isso foi feito para as montagens do Trinity, assim como para as sequências montadas dos fragmentos em pares. Posteriormente, também realizamos uma sobreposição, verificamos se não havia sobreposição entre as sequências, mesmo aquelas em que havia pequenas alterações, pequenas variações. Fizemos, então, uma estratégia de agrupamento para tentar minimizar ainda mais a quantidade de sequências montadas. Nesse caso aqui, não foi possível porque havia aqui uma inserção nesse caso. No caso de haver uma inserção, nós não consideraríamos. Se há uma sobreposição e ela é contínua, é um alinhamento contínuo, consideramos uma sobreposição e eliminamos a sequência menor. Mantemos somente a sequência maior. Fizemos uma nova etapa de avaliação de contigs e scaffolds, realizando um alinhamento
novamente, agora com o conjunto final, depois do scaffolding, e observamos no alinhamento aquelas que haviam suporte de reads alinhadas. Eliminamos aquelas que não tinham suporte, não eram suportadas por reads, ou pelo um baixo número de reads. Ficando aqui, então, com o transcriptoma final. Fizemos uma avaliação desse transcriptoma final, observando contiguidade, completude e correctude. Utilizando a estratégia N50, podemos observar a contiguidade. O N50 é o ponto onde eu tenho metade da montagem. Metade da montagem é maior do que o valor N50, metade menor do que o valor N50. Então, nesse caso aqui, o N50 é 30. Né? Então, metade da montagem é maior do que 30, metade da montagem menor do que 30. É bastante utilizado para genomas, mas aqui nós utilizamos no caso de transcriptoma. A contiguidade, no caso, para o Trinity, comparado com a nossa estratégia, que é chamada de Transcriptomatic, nós tivemos um N50 maior com o Trinity, né? Porém, um N10, no caso do N10, é o valor onde 10% da montagem é maior do que esse valor. O restante 90% é menor do que esse valor. No caso do N10, obtivemos um tamanho muito maior, uma contiguidade muito maior. Bom, os efeitos aí nesse N50 se devem à incorporação desses resultados do PIR, que é aquela montagem de fragmentos, onde eu incorporei muitos fragmentos pequenos. Isso acabou reduzindo o tamanho de N50. A eliminação de sequências pouco expressas também acabou eliminando aquelas sequências de tamanho normal, o que fez cair um pouquinho o N50. E o scaffold, usando a sequência de referência à proteína, causou aí uma pequena elevação no N50, mas que não foi possível observar aqui, exceto para essa amostra aqui, a triloba. O processo de clusterização pode aumentar ou reduzir, e aí depende de outros fatores. A completude desse transcriptoma foi avaliada comparando com outras espécies de utriculárias e comparando a estratégia baseada no Trinity e a nossa estratégia. Na nossa estratégia, conseguimos obter aqui um conjunto de dados de genes mais completos e de cópia única, e com relação aqui aos outros transcriptomas de outras espécies já publicados, conseguimos, em geral, obter, tanto com o Trinity como com a nossa abordagem, uma quantidade muito maior de genes, através desse programa Busco. O programa Busco ele vai buscar os core genes de um determinado grupo de organismos, nesse caso de embriófitas. Também avaliamos a corretude desse transcriptoma utilizando essa estratégia aqui do R100. O R100 ele tem vários componentes, considerando então a complexidade da montagem e também o quanto o modelo implementado no R100 é compatível com os resultados de montagem e as reads extraídas. Nesse caso, é um exemplo de montagem usando 3 montadores, o Trinity, o Oasis e o SOAP de novo, de apenas um gene, o RPL24. No caso do Trinity, ele montou um transcrito, o Oasis montou vários transcritos, e o SOAP de novo montou aqui seus 2 transcritos. O que obteve o maior score foi o Trinity. Ou seja, o que eu posso observar aqui é que o Trinity ele forneceu aquela montagem mais parcimoniosa, em que não há muitos transcritos para poder explicar o número de reads observado. E transcritos muito maiores do que o SOAP de novo. Então, o score do R100 ele pode ser utilizado para avaliação do quanto o transcriptoma montado se adequa aos dados encontrados, aos dados sequenciados. Nesse resultado, comparando o Trinity sozinho com a nossa estratégia, podemos observar em alguns casos um aumento do score, nesse caso e nesse caso. Em outros casos, houve uma redução do score, mas essa redução, em geral, foi bem pequena. O resultado de mapeamento das reads contra essa montagem mostrou que a nossa estratégia
permitiu um alinhamento de mais reads, no caso das utriculares ametistina, e apenas aqui na utriculária triloba, o valor de alinhamento, número geral de reads alinhados, foi um pouquinho menor. Também buscamos aqui encontrar uma visão baseada em genes, porque normalmente é o que se procura. Depois de identificado uma variação na expressão de genes, aí sim buscamos uma alteração entre isoformas. Para isso, utilizamos essa estratégia aqui chamada de Corset, onde ela utiliza os resultados de alinhamento e, de acordo com as reads alinhadas em ambos, aqui no caso em ambos os contigs, é possível agrupar esses contigs em um único gene. Então, reads que se alinham em contigs diferentes, as mesmas reads, fazem com que esse contig seja agrupado em um único gene. E foi o que aconteceu. Aqui, então, tivemos contagens de sequências para cada grupo desses contigs, o que chamamos de gene. Depois, utilizamos esse programa Transdecoder para encontrar ORFs, sequências codificadoras. Fizemos um alinhamento funcional com várias bases de dados, uma base de dados de fatores de transcrição, o banco de dados KEGG de vias metabólicas, o BLAST2Go foi utilizado para anotação funcional e o Interpro-Scan também para busca de domínios funcionais. Além disso, realizamos uma comparação entre as montagens para a identificação de sequências homólogas. Fizemos isso também para os RNAs não codificadores, só que utilizando uma estratégia diferente, o programa BLAST-R e o programa Silix. E pudemos encontrar, então, possíveis homólogos entre RNAs não codificadores. Posteriormente, montamos todas as contagens em uma matriz, onde definimos aqui PC para genes codificadores de proteínas e NC para genes não codificadores de proteína. Fizemos uma normalização desses dados para retirar aquela diferença entre sequenciamentos de amostras e fizemos análises subsequentes. Aqui há a quantidade de genes identificados, 327 mil genes. Aqui genes expressos, considerando a soma entre as réplicas biológicas de mais de uma read. Na análise principal de componentes, podemos observar o agrupamento aqui após a normalização das amostras, baseado em cada morfotipo, aqui os amarelos de diferentes espécies, o roxo e o branco. Também observamos aqui um agrupamento hierárquico, onde foi possível observar aqui um agrupamento coerente com o que se esperava dos fenótipos e das espécies e seus morfotipos. Fizemos um agrupamento baseado em K-means, um outro algoritmo, e observamos que o número de agrupamento, aqui o que obteve maior score, de acordo com esse índice, foi o número 4. Realmente tínhamos 4 grupos, então, concordante com aquilo que se esperava. Posteriormente, então, montamos aqui, selecionamos os genes diferencialmente expressos, de acordo com as cores de flor, e fizemos uma anotação por fatores de transcrição importantes para a definição de coloração floral, e outros genes diferencialmente expressos que também foram identificados. Concluindo, a nossa estratégia ela ainda carece de algumas melhorias, mas, em geral, podemos observar clusters, agrupamentos de perfis similares, de acordo com aquilo que se esperava. Além disso, a nossa estratégia permite evitar a contaminação, reduz a complexidade da montagem, reduz a fragmentação dos transcritos na montagem e fornece uma montagem mais parcimoniosa. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer as pessoas que trabalharam nesse projeto, o professor Vitor Miranda, a Cristine, hoje pós-doc, e a aluna de doutorado, Saura. E agradecer o apoio da FAPESP, da CAPES e da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Muito obrigado.